Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Samara e eu estarei com vocês nas nossas aulas de ciências. Eu atuo nas séries iniciais do Ensino Fundamental 1. E para dar início à nossa primeira aula de ciências, nós vamos falar sobre os seres vivos e os seres não vivos. Mas como podemos saber qual ser tem vida e qual ser não tem vida? É isso que nós vamos descobrir hoje, crianças. Os seres que possuem vida são as pessoas, os seres humanos, os insetos, os animais, as plantas e também os fungos. Só que para sabermos se eles possuem vida ou não, nós precisamos considerar alguns elementos. Quais são os elementos necessários para um ser ter vida? Ele precisa respirar, que é captar do meio ambiente o gás oxigênio, ou que está misturado no ar, ou que está misturado na água. Nós podemos também considerar o ser que necessita alimentar e também ingerir água. Quando um ser tem esses três elementos, nós podemos considerar que esse ser é um ser vivo. Além disso, todo ser vivo, ele precisa reproduzir, ele precisa ter a capacidade da reprodução. Mas o que seria reprodução? Reprodução é quando um ser vivo, ele dá origem a um outro ser semelhante, ou seja, ele dá origem a filhotes, ele tem filhos, como acontece com as pessoas e também com os animais. Além disso, todo ser vivo precisa ter um ciclo de vida. Observem essa imagem. Aqui nós temos o ciclo de vida de uma gatinha. A gatinha nasceu, ela cresceu, se desenvolveu, ela começou a namorar, teve seus filhotinhos, foi envelhecendo e chegou um momento em que ela morreu, ela faleceu. E ficaram somente as boas lembranças, como nesse porta-retrato. Isso é um ciclo de vida. Então, um ciclo de vida, crianças, é nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Todos os seres vivos possuem ciclo de vida. Aqui nós temos, nessa imagem, mais um exemplo de ciclo de vida, tanto da galinha quanto de uma árvore. A galinha, ela primeiro vem o pintinho, ele nasce, ele cresce, ele é capaz de se reproduzir, ele envelhece e, por fim, ele morre. Assim também acontece com as plantas, com as árvores. Primeiro vem a sementinha, a árvore vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela é capaz de dar frutos, ela envelhece e, por fim, ela morre. Nós, seres humanos, também possuímos um ciclo de vida. Primeiro, nós somos bebês, crianças, vamos crescendo, nos tornamos adolescentes, jovens, adultos, podemos nos reproduzir, vamos envelhecer e vai chegar um momento em que nós também iremos morrer. Então, isso é um ciclo de vida. Para ficar na memória, crianças, todo ser vivo precisa ter um ciclo de vida, que é nascer, crescer, reproduzir, ser capaz de reproduzir, envelhecer e, por fim, morrer. E precisa também respirar, alimentar e ingerir água. Então, esses são os elementos para considerarmos que um ser seja vivo. E os seres não vivos? Como podemos saber quais são os elementos que não possuem vida? Aqui nós temos alguns exemplos: a água, o sol, a estrela, a montanha, a terra, o arco-íris, o raio e também a estrela. Todas essas imagens são exemplos de seres não vivos. E como sabemos que um ser não tem vida? Basta pensarmos nos elementos para um ser ter vida. Vamos levar em consideração essa imagem da montanha, do sol e da água. Esses seres têm um ciclo de vida? Eles nascem, crescem, são capazes de reproduzir, envelhecem e morrem? Eles necessitam respirar, ingerir água ou se alimentar? Todas as respostas para essas perguntas, crianças, é não. Esses seres não precisam de nenhum desses elementos. E por eles não precisarem de nenhum desses elementos, eles são considerados seres não vivos. E os seres não vivos, eles são divididos em dois grupos. Os grupos de seres não vivos naturais e o grupo de seres não vivos construídos. Os seres não vivos naturais são aqueles que estão ligados à natureza. Eles são originados da natureza, como o sol, a estrela, o arco-íris, a água, o vento, o trovão, a terra. Então, são todos elementos naturais.
Já os seres não vivos construídos são aqueles que são criados ou pelos animais ou pelos seres humanos, o homem. Exemplos daqueles que são criados pelos animais, nós temos a teia de aranha, a colmeia, a toca, a casa do João de Barro, o ninho. E já aqueles criados pelo ser humano, pelo homem, nós temos exemplos, a bicicleta, as roupas, os automóveis, as casas e outros objetos que existem, que são criados pelo homem ou pelo ser humano. Agora que nós já aprendemos a diferenciar um ser vivo e um ser não vivo, chegou a hora da nossa atividade. Crianças, a nossa atividade vai funcionar da seguinte maneira. Eu irei fazer a pergunta e vocês irão apontar o dedo de vocês ou falar em voz alta qual é a resposta correta. Vamos para a nossa primeira questão. Observem essa imagem. Eu quero que vocês apontem o dedo ou digam em voz alta o nome de todos aqueles seres que são vivos. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Se você respondeu o tucano, o cogumelo, a borboleta e a iguana, você acertou, você está de parabéns. Todos esses seres são seres vivos, pois eles possuem um ciclo de vida, eles necessitam respirar, alimentar e também ingerir água. Vamos para a nossa próxima questão de hoje. Agora eu quero que vocês digam em voz alta, apontem o dedo de vocês para aqueles seres que não são vivos. Vou dar também mais um tempinho para vocês pensarem. Se você respondeu a teia de aranha, o skate, o bolo e a estrela, você acertou. Lembrando que a teia de aranha, o bolo e o skate são seres não vivos construídos ou pelo animal ou pelo homem. E já a estrela é um ser não vivo originado da natureza, ou seja, é um ser não vivo natural. E para finalizar a nossa aula de hoje, crianças, eu convido vocês a aprenderem um pouco mais através de uma experiência que nós iremos fazer sobre seres vivos e seres não vivos. Até a nossa próxima aula, crianças. Um beijo! Olá, crianças! Agora chegou a hora da nossa experiência. Nós vamos realizar uma experiência para verificar qual ser é vivo e qual ser não é vivo. Nós vamos precisar de algodão, 2 tufinhos de algodão. Vamos precisar também de feijão e de pedra, 2 pedrinhas é o suficiente. Nós precisaremos também de 2 copinhos. Então, vamos começar a nossa experiência. Nós iniciaremos colocando o algodão no fundo do copo e nós utilizaremos 3 carocinhos de feijão. E nós vamos colocar também aqui em cima do algodão, no fundo do copo. E vamos fazer a mesma coisa com a pedra. Nós vamos colocar o algodão no fundo do copo. Vamos colocar as pedrinhas também em cima do algodão no fundo do copo. E nós vamos molhar os 2 algodões. Não precisa molhar muito não, criança, só um pouquinho. Vocês vão repetir isso todos os dias e vocês vão observar. Vocês irão molhar o algodão que tem o feijão e também o algodão que tem a pedrinha. E vocês vão observar qual dos 2 que é um ser vivo.